A Band está em Interlagos, o Jogo Aberto está em Interlagos. Aqui, daqui a pouquinho, vamos acompanhar os carros tão celebrados da Fórmula 1 no primeiro treino livre dessa sexta-feira. E o programa vai trazer futebol, automobilismo, grandes nomes, comentaristas, os personagens da Fórmula 1, a Band numa grande cobertura. E o Jogo Aberto também participa desse super evento. E sempre, quando o time está reunido, é muito melhor, não é? Aqui, o nosso coletivo é seleção, manda bem, conhece tudo de Fórmula 1 e de futebol. E eu tenho a honra de estar ao lado, nesta sexta-feira, pra lá de especial, do meu amigo Sérgio Maurício, um dos grandes nomes do automobilismo, da comunicação, da Fórmula 1, das principais categorias que a gente acompanha na Band. Serginho, contar com você é sempre um privilégio. Bom dia. Bom dia, Renata, Edu, Cicinho, Ronaldo, todos ligados aqui no Jogo Aberto. É um prazer, é o nosso quinto Jogo Aberto aqui direto do nosso Glass, desse estúdio maravilhoso em que a gente tem um fundo pista. Hoje um dia que tá esquisito, né? Tá meio nublado. Daqui a pouquinho um treino livre apenas, é um fim de semana diferente, né? É apenas um treino livre, é o TLU que eu chamo, treino livre único, e depois só emoção, porque a gente vai ter a classificação da corrida sprint, amanhã a gente vai ter a sprint e a classificação para a corrida normal, corrida regular, e domingo o GP São Paulo, 71 voltas, e olha, o negócio tá pegando fogo, Renata. Uma agenda maravilhosa, completa, e a Band vai cobrir todos os momentos, os detalhes, os acontecimentos, os grandes pilotos e o trabalho das equipes aqui em Interlagos. Cicinho, aquele bom dia pra você que é fã de automobilismo, de Ayrton Senna, que acompanha os filmes, estava encantado, uns carros antigos lindos passando por aqui. E nesse nosso estúdio privilegiado, com uma vista panorâmica, o Cicinho estava olhando, filmando tudo. Que coisa boa fazer o Jogo Aberto daqui, hein, Cicinho? Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia, Serginho. Bom dia, os amigos. E é a primeira vez que eu entro aqui em Interlagos, né? Então, para mim, está sendo um momento super especial, marcante. E agora é viver a emoção dessa Fórmula 1, né? E também o Campeonato Brasileiro, que acredito que é igual a Fórmula 1, viu? Que deixa muita gente com frio na barriga. É tudo num clima de velocidade, de adrenalina alta. E aqui a gente tem um capitão, um cara acostumado com grandes batalhas no futebol. E as batalhas acontecem na Fórmula 1. E Interlagos é presença certa no calendário, é uma prova aguardada. Os torcedores, a torcida, todo mundo chegando por aqui. As arquibancadas estavam vazias no começo da manhã. Agora a movimentação é intensa. Muito bacana poder ver tudo isso de perto, né, Edu? Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Serginho, um prazer estar ao seu lado aqui. Ainda mais vivenciando um esporte que a gente não é acostumado, né? O automobilismo, a Fórmula 1, viver esse esporte que tem adrenalina, né, no sangue. Então, um privilégio. Obrigado, Band, por nos proporcionar Jogo Aberto também, e que o Brasil possa mostrar mais uma vez que sabe fazer um grande Fórmula 1 para todos aí do mundo. Ronaldão, você também por aqui marcando presença, tirando fotos, celebridade. Serginho Maurício estava só dando autógrafo, uma loucura! O cara tá mais conhecido que o Lewis Hamilton, pelo menos aqui em São Paulo, hein? E você, Rona, vai acompanhar bastidores, o trabalho no box, as equipes, os pilotos. Temos já aquele barulho que é único da Fórmula 1 e temos Jogo Aberto também por aqui, Rona. Verdade, menina Renata, bom dia a você, Serginho, e a esses cavalos. Eu deixei o meu Chincaxambó ali embaixo, né, vazando um pouco de óleo. Só avisar a turma aqui que na curva do oeste tem um pouquinho de óleo, que foi o meu Chincaxambó que deixou. Mas a verdade é uma só, fazer parte dessa festa maravilhosa aqui com a Band, Serginho, uma loucura. E a galera gritando, Renata fã, Cicinho. E o Edu gritaram até pro Edu aqui que o Palmeiras não tem mundial. Eu falei, olha que novidade. Ela vem ele de novo com essa história. É que a Fórmula 1 é mundial, né? Ela vem, só tem isso aí pra falar. Encontramos São Paulinos, palmeirenses, corintianos, torcedores de todos os clubes e torcedores apaixonados pela Fórmula 1. E quando a gente fala no assunto, é sempre bom trazer autoridade, expertise. E ela não pode faltar numa cobertura da Band quando o assunto é Fórmula 1. Mariana Becker
Becker, essa guria gaúcha como eu, ela que sabe tudo de automobilismo, transita nos bastidores como poucos, tem informações privilegiadas e conhece muito o assunto. E eu quero aproveitar, ela tá aqui ó, comigo do ladinho, nessa tela. Mari, bom dia! A sua primeira participação nesse jogo aberto incrível nessa sexta-feira. Bom trabalho e chega mais! Olá, bom dia. Eu tava gostando, ó, eu começo a falar e liga o motor. Desligado, ó. Eu tava ouvindo você, Cicinho, Ronaldo, olha que coisa boa ouvir esse pessoal, porque lembra na época que eu cobria futebol, que era muito divertido também, esses caras eram super ídolos. Eu vou me distanciando um pouquinho daqui, porque óbvio, quando eu entro ao vivo já liga o motor, né? Parece que o pessoal combina. Primeira notícia do dia, guria. Franco Colapinto renova com a Alpine, estava todo mundo sem saber qual era o futuro dele na Alpine, renovou para o ano que vem, o argentino está garantido, vai ter agora uma certa tranquilidade para se adaptar, para pilotar, né, sem estar com a corda no pescoço. Eu saí dali da posição do Gabriel Bortoleto, que é o grande foco, né, ele é o cara que está em casa, que vai correr pela primeira vez aqui na frente da torcida inteira, né? Tá com uma pressão em cima, vai ter que aprender a lidar, é algo que faz parte. Os craques estão aí do seu lado, você mesmo, as primeiras vezes que entrou ao vivo, os craques que fizeram os seus primeiros grandes clássicos na frente da própria torcida, é um troço importante, super importante, justamente nesse grande prêmio que tem, como o Sérgio Maurício falou, é um grande prêmio que tem a sprint. Isso significa que eles têm um treino livre para acertar para tudo. Ah, tudo bem, mas em vários grandes prêmios tem isso. Tem, só que aqui, ó, chove, faz sol, tem tudo. Então, para acertar o carro é uma dificuldade. Vai meio que às cegas, vai no feeling, Renata, vai no feeling. Boa, Mari! Já já a gente vai bater papo, vamos acompanhar de perto aí o trabalho das equipes, nos boxes, aí nos bastidores, Mariana Becker já participando do nosso jogo aberto. E além da Fórmula 1 e do automobilismo, ontem finalizamos a 32ª rodada da Série A, 2 clássicos, empate no Ceará. E o Palmeiras bateu o Santos, que continua lutando contra a zona do rebaixamento. Tá por ali e não tá gostando dessa história. O Fluminense venceu o Mirassol e a gente vai contar tudo isso e muito mais. A Série A continua no final de semana. Vem jogo a jogo, tendo dificuldade, tendo coisas positivas, mas a gente entra aí na reta final aí do Campeonato Brasileiro em busca dessa classificação e também se preparando cada vez mais dentro do que é necessário para que a gente possa chegar bem também, não só dentro do Brasileiro, buscando a vaga da Libertadores, mas também depois na sequência na semifinal da Copa do Brasil. Graças a Deus hoje a gente mantém esse G4 mesmo com derrota, com distância para o quinto. Então isso é motivo de, mais uma vez eu quero te agradecer, porque fica o incômodo da derrota e muitas vezes a gente esquece tanta coisa boa que está sendo feita. Pero bueno, hay que seguir. Queda un mes por delante, quedan 7 partidos y en muy pocos días tenemos una nueva oportunidade. A gente fica feliz, é sempre muito difícil jogar o clássico, qualquer clássico, né, no futebol brasileiro, de grandes equipes, de grande torcida, são sempre jogos muito parelhos, muito disputados. Eu tenho dificuldade em elogiar os meus jogadores, vocês sabem. Eles empolgam e depois... mas ele é o patinho feio, ou era o patinho feio que virou cisne. Mas se eu ouvisse metade das baboseiras que muitos de vocês que estão aí sentados falaram, eu deixava de ser jogador. Golaço! Lindo, 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 lindo! Ele ganhou na esquerda, campo de ataque, alta velocidade, ergueu a cabeça depois do passe no meio, saiu o brasão para fechar o ângulo perfeito, mas ele, Tigrinho, deu um toque sutil por sobre o goleiro do Santos. Já já o brilho do Vitor Roque, o Tigrinho marcou 2 gols, definiu a vitória do Palmeiras sobre o Santos no Clássico e daqui a pouquinho mais notícias ao vivo aqui do Autódromo em Interlagos, tudo da Fórmula 1. Vitória só faz sentido porque ganhamos ao Juventude, conseguimos sacar aqui um empate em casa num Cruzeiro num momento muito difícil, portanto
Eu não consigo olhar para este jogo e atribuir a esses 3 pontos mais importância do que foram os 3 pontos contra o Juventude. Eu não penso assim. Penso que este é um campeonato extremamente competitivo. Penso que ainda vamos perder pontos até ao fim. Há uma série de circunstâncias que são anormais, que não deviam de existir, né? Como o Sr. Ancelotti disse muito bem, a prioridade é a seleção, sem dúvida nenhuma, como eu entendo, mas não me parece justo nem correto, numa altura destas, nós estamos a discutir títulos e estamos a ficar sem jogadores para as seleções fazer jogos amigáveis. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Não sei se é a nossa direção, se é a CBF, se é os treinadores, se é quem organiza, não sei, mas que não está bem, não está. Isto não existe em lado nenhum. Queria que você comentasse um pouco sobre o desenvolvimento do Vitor Roque. Eu tenho dificuldade em elogiar os meus jogadores, vocês sabem. Depois eles empolgam e depois... mas ele é o patinho feio, ou era o patinho feio que virou cisne. Foram apenas 3 pontos, falta muito ainda. Portanto, a parte mental, ela não é só no futebol, ela é no futebol e na nossa vida. É nós estarmos focados naquilo que controlamos, é nós não estarmos preocupados com o que é que o vizinho tem, o que é que o vizinho faz, o que é que o vizinho conseguiu. É um trabalho que é diário, não é de hoje. Tudo o que se passou no passado com esta equipa, com as vossas perguntas, com as vossas críticas, com os vossos elogios, também nos ajuda e nos transforma, no sentido de saber que o equilíbrio será sempre e a resiliência estarão sempre no termo certo para seguirmos aquilo que é as nossas ambições e os nossos objetivos. Nem 24 horas, nem muita euforia, nem desânimo, equilíbrio, porque daqui a 3 dias estamos a competir outra vez. De volta com o Jogo Aberto. Para você que está chegando agora, essa é a imagem de Interlagos, as arquibancadas, a pista. Temos a movimentação das equipes. O Jogo Aberto está em Interlagos. Aqui vamos mostrar o paddock, os detalhes, o que está acontecendo. Um timaço dentro e fora do estúdio. Ronaldão por aqui, Edu Dracena, Cicinho como sempre. E o nosso convidado especial, que é de casa, narra demais e que eu tenho uma admiração tremenda. Falar de automobilismo com o Serginho é para ficar só escutando, olhando e admirando, só isso. E agora, Thiago Fagnani traz notícias do paddock, tá aqui do meu ladinho. Fagnani, bem-vindo à nossa cobertura, hoje capitaneada aqui pelo Jogo Aberto, um privilégio dividir a Fórmula 1 com todo o time Band. É isso aí, Renato. Um abraço para você, para todos que acompanham o Jogo Aberto. O Brasil só fala de Gabriel Bortoleto. Nada mais importa, é Fórmula 1 no Brasil e Gabriel Bortoleto está no hype. É ele que comanda. Aqui ao meu lado, a Isabela Bernardini, namorada do Gabriel, estão juntos. Se conhecem desde a infância, né? Estão namorando há 5 anos e acompanham o Gabriel nesse ritmo frenético que é uma vida de piloto. Isa, primeiro, como é que tá o coração? Deve estar tão ansiosa quanto ele, hein? Eu acho que é uma animação e um orgulho muito grande de estar aqui. A gente tem sentido toda a energia positiva de todos os brasileiros. Tem sido muito legal, assim, a gente está conseguindo aproveitar. Claro que quando o Gabriel entra no carro é foco total e a gente vai focar na corrida, mas aqui ao redor a gente está conseguindo aproveitar essa energia, a positividade de todo mundo e a torcida. Tem sido muito legal. Quando vocês estão almoçando ali sozinhos, o que ele comenta com você de todo esse carinho, de toda essa torcida brasileira? É uma felicidade imensa, né, de poder representar o país e de conquistar esse sonho. Tem muitos sonhos pela frente ainda, mas esse é o primeiro passo de muitos e eu vejo ele muito feliz e ao mesmo tempo muito tranquilo também. Ele é sempre muito tranquilo em relação às corridas, é muito resiliente, é algo que eu admiro muito nele. Então a gente consegue conversar de uma forma tranquila e ele demonstrar essa paz e esse orgulho que ele está sentindo. Muito bom, Isa, obrigado, viu? Obrigado pela entrevista. Realmente, Gabriel é um cara muito centrado, muito focado, mas tem outros pilotos aqui que são destaque nessa semana, né? Estamos falando de Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen, os 3 favoritos ao título.
Senhoras e senhores, vai começar. Interlagos pode acirrar, ou melhor, vai acirrar ainda mais a disputa pelo título mundial. Max Verstappen, terceiro colocado, e que vem numa grande reação após as férias de verão, pode assumir a liderança aqui? Não. Contudo, a diferença para o primeiro colocado no campeonato chegou a ser de 104 pontos. Agora estamos falando de 36. E ele é o rei das corridas sprint. Venceu 13 de 22. Pode, por que não, conquistar 32 pontos neste fim de semana. E tem uma grande amiga aqui no Brasil que pode ajudar. We'll see. I mean, first of all, wait and see how the weather will evolve, of course, over the coming days. But, of course, if you want to win more, we need to be more competitive. So we'll see what we get. Mas os meninos da McLaren têm as mesmas chances. Lando Norris acabou de assumir a liderança do Mundial, um pontinho à frente de Oscar Piastri, que não vive um bom momento na temporada e não vence desde agosto, ou seja, 5 etapas. I mean, people can think what they want to think, right? But for me, I know that, I've still got what it takes to win the championship. I'm very confident I can still win. Lando fez o caminho contrário e finalmente mostrou a consistência que um postulante ao título precisa ter. 4 pódios nas últimas 6 corridas, com uma vitória. I mean, I would say I expect also to be strong, to have another good weekend. But you never know, just with the weather and the conditions here, it's easy for it to go anyone's way. 357 pontos. 356. 321. Faltam 4 etapas, com 2 sprints para o final do campeonato. E São Paulo dará o início para uma das retas finais mais imprevisíveis dos últimos anos. Que disputa é essa? Tô aqui olhando, só esperando o começo desse treino livre. Tá todo mundo na expectativa, depois teremos também a classificação para a corrida sprint. Serginho Maurício, agora eu quero ouvir a sua opinião, porque essa batalha entre o Lando Norris, o Oscar Piastri e o Max Verstappen, nessa ordem, são os 3 primeiros colocados, é intensa. E mesmo que o título não seja definido aqui em Interlagos, essa é uma prova que pode encaminhar as coisas, pelo menos para um deles. Faltam 4 etapas para o final da temporada, né? Falta a Corrida do Brasil, depois a gente vai ter Las Vegas, depois Qatar e Abu Dhabi. E nessas provas todas, se a gente fizer a soma de pontos, nós temos 100 pontos em jogo das provas regulares, cada uma vale 25 pontos, e 16 pontos em jogo das provas sprint. Vai ter uma aqui e a próxima vai ser em Las Vegas. Então, a situação é bem confortável para o Verstappen. A gente viu na matéria do Fagnani que ele estava 104 pontos atrás. Agora ele só está a 36. E o Verstappen é um sujeito diferenciado, né? E desses 20 pilotos que a gente tem na Fórmula 1, o Verstappen está um patamar acima dos demais. Mesmo considerando o Hamilton com 7 títulos mundiais, considerando o Alonso, um baita piloto, a fase que o Verstappen está é uma fase maravilhosa. E parece que ele, assim, tomou gosto de brigar pelo título. Ele está afim de brigar pelo título. Ele viu que não é tão difícil. E as McLaren que se cuidem. Porque, na verdade, é uma equipe que tem 2 pilotos na briga e que precisa se organizar para não vacilar, para não dar uma oportunidade para que o Verstappen apareça nesse cenário. E ele vem confiante nas últimas 5 provas, vencendo 4, um cara que está aparecendo demais numa reta importante do campeonato, Serginho. E a gente vê também que tem uma torcida aqui especial para o Bortoleto, nosso piloto, que está sendo muito elogiado. A pontuação dele é bem pior, por exemplo, que a do companheiro do Hülkenberg, mas as atuações, a maneira como ele conquista posições, como ele se recoloca, ele não tem o melhor carro, o melhor acerto, mas ele é um piloto que eu acho que ele aproveitou bem essa temporada. E a gente há de entender isso, porque o Hülkenberg tem 12 anos de Fórmula 1, já passou por 6 equipes de Fórmula 1, quer dizer, ele é um piloto muito experimentado, foi muito boa essa união de um cara muito experiente com um piloto jovem, mas que a gente tem que pensar o seguinte, o Bortoleto é um cara que vem de 2 campeonatos espetaculares, só o Leclerc e o George Russell e o Piastri também conseguiram
ser campeões da Fórmula 3 e da Fórmula 2 nos seus primeiros anos e subiram para a Fórmula 1. Bortoleto tem esse predicado e foi para uma equipe onde um companheiro de equipe é um cara muito experiente que nunca tinha subido ao pódio e até isso aconteceu esse ano. E a Sauber também, que era o patinho feio, digamos assim, até parafraseando o Abel Ferreira, que chamou o Vitor Roque de patinho feio, a Sauber era o patinho feio da Fórmula 1 e foi se reestruturando. Esse ano uma parceria Sauber-Audi, a Audi pela primeira vez uma montadora que vai estar na Fórmula 1 como montadora no ano que vem, então essa transição é espetacular. Olha, daqui a pouquinho eu quero falar mais sobre o Bortoleto, essa ascensão do brasileiro na Fórmula 1. Tem uma matéria especial muito legal, uma conversa do Reginaldo Leme com o Lewis Hamilton. Tudo isso ainda hoje no Jogo Aberto, porque agora quero falar de futebol também. O Fluminense venceu o bom time do Mirassol por 1-0. Se especializou nesse placar o Subeldia, seus comandados também, e soma pontos importantes para ir para a Libertadores. Quem chegou atrasado perdeu o primeiro lance importante da partida, com apenas 20 segundos. Kevin Serna foi derrubado por Daniel Borges quando ia invadir a área. Anderson Daronco expulsou o lateral direito, mas após ser chamado pelo VAR, mudou a decisão e deu só cartão amarelo. Mesmo fora de casa, o Mirassol buscava o ataque. Nesse lance, Negueba bateu forte para a defesa de Fábio e Danielzinho assustou no rebote. Até que aos 30 minutos, Serna tentou, a bola desviou em Daniel Borges e morreu no fundo da rede. O gol chorado de Kevin Serna deu fim à seca dos atacantes tricolores, que não marcavam há mais de um mês. O jogo ficou mais aberto e o Fluminense quase ampliou depois dessa linda troca de passes entre Lúcio Acosta e Everaldo, que terminou com uma defesaça de Walter após finalização do argentino. O time do interior paulista também chegava e poderia ter empatado ainda no primeiro tempo. Iago Felipe recebeu livre dentro da área, mas chutou fraco. Logo no início do segundo tempo, Lúcio tabelou com Canóbio dessa vez, mas concluiu mal, nas mãos de Walter. Kevin Serna deixou a marcação para trás e tocou para René, que finalizou, e Canóbio, de letra, quase marcou um belo gol. Freitas saiu jogando errado e Guilherme Marques mandou por cima a melhor oportunidade do Mirassol na etapa final. Já nos acréscimos, Canóbio cruzou e Freitas, dentro da pequena área, perdeu. Noite de muitas chances, mas de placar magro, 1-0 Fluminense. Hoje, nós ganhamos bem e ganhamos podendo ter feito mais gols. Quando se gera situações de gol, já me deixa mais tranquilo. O tricolor chegou aos 50 pontos e manteve os 100% de aproveitamento como mandante desde a chegada de Luiz Subeldia. A equipe vem jogo a jogo, tendo dificuldade, tendo coisas positivas, mas a gente entra aí na reta final aí do Campeonato Brasileiro em busca dessa classificação. Enquanto o Mirassol segue na 4ª posição, com 56 pontos. No pior dos cenários, hoje a gente já tem uma competição continental para disputar para o próximo ano. Dois times com objetivos muito parecidos no campeonato, briga pela Libertadores. Fluminense levou a melhor no Rio de Janeiro, no Maraca. E esse barulhinho que você está escutando agora e vai escutar mais ainda, é o começo do primeiro treino livre aqui em Interlagos. Os carros já estão circulando, se movimentando pela pista aqui no autódromo. As torcidas aqui já se levantaram, tá todo mundo acompanhando, já dá aquela expectativa, aquele friozinho na barriga, os principais nomes aí aparecendo. Serginho, daqui a pouquinho você vai atualizando tudo pra gente, não é? Então tá, enquanto isso, Cicinho, ótimo resultado pro Fluminense, que cresce de produção, ganha em casa e bate uma equipe que é muito elogiada como o Mirassol. Exatamente, Renata. O Campeonato Brasileiro chegou num momento que você nem sempre vai optar por jogar bem, mas sim por vencer o jogo. Não foi um grande jogo assim do Fluminense, porque do outro lado tem um adversário que é o Mirassol, que dispensa comentário, né? A competição do Mirassol esse ano é assim, incrível, louvável, e para o Fluminense um grandíssimo resultado. Parabéns ao Zubeldia, que armou a equipe pensando logicamente no adversário, e o Mirassol, com mais um bom jogo, não conseguiu vencer, mas o Fluminense foi mais efetivo e foi mais letal nesse jogo tão importante do Campeonato Brasileiro. Rona,
O Fluminense estava no ritmo dos carros aqui da Fórmula 1, agora na pista, com velocidade. O Lúcio Acosta jogou demais. A equipe não fez um placar elástico, mas ela foi superior ao Mirassol. Foi, e o Everaldo também foi o mais aclamado pela torcida do Fluminense, que a bola a bola castigou esse menino. Mas ele ainda pode ser um cara que possa fazer a diferença num momento difícil. Mas a verdade é que o Mirassol, nas últimas rodadas, tem jogado muito mal fora de casa. Esse resultado de 1-0 mostrou um pouco mais do que é o Mirassol, que agora tem que vencer em casa, de qualquer jeito. Precisa vencer em casa para recuperar os pontos perdidos, jogados fora. Perdeu para o Corinthians fora, perdeu para o Fluminense fora. E o momento agora do Mirassol é em casa fazer a diferença, viu, Mirassol? Então eu vou contar uma coisa pro Edu. Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o Fluminense e o Mirassol recebe o Palmeiras. Então você vai estar interessado nas duas equipes, não é? Mas o Mirassol é uma equipe que perde pouco, não perdeu em casa ainda. E o Palmeiras vai ter essa missão de ser o primeiro a derrotar o Mirassol lá no interior. E vai ser, com certeza. Como o Cicinho falou, é louvável, né, o que o Mirassol vem fazendo no campeonato. Acho que um campeonato que vai ficar marcado na memória de todos ali que torcem para o Mirassol, que trabalham ali também. Mas agora vai pegar um time que sabe o que tem que fazer, né? Um Palmeiras forte no final de semana. E o Mirassol vai brigar até o final realmente para jogar a Libertadores, porque é um campeonato onde que o Mirassol vem fazendo, né? Muitos times gostariam de estar, né? Porque você sabe que tá ali, né? Uns passeiam, outros vão lá e competem, e outros vão lá e conquistam. Então é isso que acontece. Vou contar uma coisa, até o sol apareceu aqui, vamos chamar o meteorologista, tá precisando, que bom, o sol aqui iluminando Interlagos. E a gente vai procurar o nosso repórter Lucas Herrero. Eu acredito que eu vou voltar pro paddock também, porque ele tá aí se movimentando, acompanhando, quem vem assistir, quem está aqui pela Fórmula 1. Lucas, aquele beijo, abraço para você, bem-vindo ao Jogo Aberto. Que bom fazermos essa cobertura misturando futebol e automobilismo. Melhor impossível, né, Renata? A maior paixão do brasileiro é o automobilismo misturado com o futebol. Estamos no segundo andar do paddock. Aquele boa tarde veloz para você e para todo mundo que acompanha o Jogo Aberto. O Alexandre Cabeça, nosso cinegrafista, vai mostrar justamente essa questão do segundo andar do paddock. Daqui de cima a gente consegue ver que está um pouco mais vazio, porque nesse momento acontece o treino livre e a equipe toda fica dentro dos boxes acompanhando a movimentação dos carros. E por aqui, Renata, a gente tem acesso VIP. Esse segundo andar do paddock é o Paddock Club. Por aqui, só quem tem grana pode apreciar essa comida maravilhosa. Olha isso aqui. Aqui temos open bar, open food, comida à vontade, bebida à vontade. Isso que vocês estão vendo, por exemplo, aí, ó, ensopado tailandês de pargo e camarões com leite de coco. É impressionante porque o ingresso para cá, para esse Paddock Club, é de mais de 40 mil reais para os 3 dias de evento. Essa sexta, o sábado e o domingo. Aqui chegamos para um maravilhoso rigatone com bolonhesa picante. Dá um close ali, Cabeça. Olha que beleza, aquela massa maravilhosa. Olha essa massa aqui, que coisa maravilhosa. Dá um zoomzinho ali, ó. Por aqui, além, é claro, dessa comida gostosa que as pessoas vêm e apreciam no Paddock Club, também temos acesso VIP ao paddock, acesso VIP ao pit lane, onde a Mariana Becker entrou agora há pouco. Também as pessoas podem entrar na pista, acompanhar o pódio. Portanto, daqui de cima a gente só fica no cheirinho, né? Fica sentindo o cheiro dessas comidas maravilhosas. E olha de onde a galera acompanha a corrida. Daquele lado o Cabeça vai mostrar. É a arquibancada, é o topo, é a parte de cima dos boxes das equipes. Portanto, mais VIP que isso, Renata Fã, impossível. Agora a gente acompanha uma matéria exclusiva, especial e muito legal com Gabriel Bortoleto. Se o Foiane conversou com a namorada dele, a gente bateu um papo com o próprio Gabriel Bortoleto, que falou sobre estar no Brasil e correr em Interlagos. Vamos acompanhar. Foram longos 8 anos com esse vazio, sem um único brasileiro rasgando as retas de Interlagos. Mas calma que ele chegou. Gabriel Bortoleto, o cara mais disputado do fim de semana da Fórmula 1. Eu vejo muitas crianças que também vêm e estão por perto e, sabe, dá pra ver como elas olham pra mim, né, como piloto brasileiro. É algo incrível. Então, assim,
é um pouco estranho ainda, eu tô me acostumando com essa sensação. O jovem de 21 anos tinha só 13 quando Felipe Massa se despediu em 2017. E depois de muito remar longe do Brasil, quando o homem volta pra casa, aí esquece. Cara, eu fui na churrascaria, comi num botequinho ali perto de casa, que eu gosto, pô, do arroz, feijão. As coisas que eu mais gosto de fazer no Brasil, vem a família também. Tanto tempo depois, o verde da Sauber agora se confunde com o verde da torcida brasileira. E olha que Bortoleto vem superando todas as expectativas. Pontuou em 5 corridas nesse ano e teve como melhor resultado um 6º lugar na Hungria. Se Hülkenberg, companheiro dele de 38 anos, conquistou um pódio, Bortoleto joga duro. O brasileiro chegou 13 vezes à frente de Hulk e o alemão foi melhor em outras 11 etapas, contando as sprints. Ou seja, Gabriel à frente nas classificações e também nas corridas. Seria uma temporada melhor que a encomenda? Diria que sim, eu acho que é um cara que sempre foi conhecido como um gênio de classificação, corrida, né? Todo mundo sabe qual o valor dele na Fórmula 1 e, pô, a gente tem batido de frente com ele, é um cara, né, que eu respeito muito, tenho admiração total e tem sido excelente trabalhar com ele esse ano e poder estar ali, né, meter uma pressão. Bortoleto e Ollie Bearman da Haas são os únicos estreantes que têm vantagem sobre os companheiros de equipe. Mas quem é o melhor do ano, hein, Gabriel? Eu vou falar que sou eu. Eu acho que cada um tem que acreditar em si mesmo. Eu acho que eu tenho tido uma temporada bem constante, né, desde o começo do ano nesse sentido. Tem que tirar o chapéu também para ele, porque ele é um ótimo piloto e ele tem feito ótimas corridas nas últimas 4, 5 etapas. Ou seja, existem muitos motivos para Bortoleto sonhar com uma bela estreia no templo brasileiro da Fórmula 1. Obviamente aqui em Interlagos tudo pode acontecer. Chuva, seco, a gente viu no passado, 2 Alpines no pódio, então nunca se sabe. Eu tô crente que a gente pode ter um bom resultado aqui, eu acho que é uma pista nova para mim, mas é um final de semana também de muitas oportunidades, então preparado. Alegria da torcida, solzinho por aqui, os carros em alta velocidade acelerando com tudo em Interlagos, momento ao vivo, a gente está mostrando aí a cronometragem, por enquanto o Lando Norris está ali na frente, o Russell, o Verstappen em terceiro, eles estão dando voltas, estão testando equipamento, se preparando principalmente para a classificação da corrida Sprint que acontece amanhã, lembrando que é mais um adicional, algo bem positivo, o Brasil tem a corrida normal e a pontuação também da Sprint. Agora, Serginho, claro que estamos todos aqui ligados, focados em Gabriel Bortoleto, o nosso brasileiro, que ainda não subiu no pódio, que pela Fórmula 1 não correu em Interlagos. Já pensou se tudo isso, de repente, nesse final de semana, vai pro pódio, dá uma alegria extra pra torcida brasileira? Tô louco pra narrar isso, Renato. Tô louquinho pra narrar isso. É muito difícil porque o Gabriel não tem um equipamento de primeira, digamos assim. Ele não tá numa equipe de ponta. Mas como a gente estava conversando aqui um pouco antes, quando a matéria estava rodando, o imponderável tá sempre presente no automobilismo, né? É um esporte ao ar livre, então pode chover, pode ventar, pode fazer sol, como está fazendo agora. Então eu acredito que se tiver aí alguma coisa de imponderável, de imprevisibilidade em relação ao tempo, o Gabriel tá lá, como os outros também, para tentar beliscar um lugarzinho no pódio. George Russell já assumiu agora a ponta aqui nos treinamentos. É tudo treino livre, não é teste mesmo. Todos estão de pneus duros agora nesse momento. Lembrando que são 3 compostos, né? Duros, os médios e os macios. Então eles estão treinando com duros agora. E é muito importante esse treino, como eu falei aqui no início, Renato, porque ele é um treino livre único. Ou seja, eles têm agora 60 minutos para experimentar tudo. Experimentar os 3 compostos de pneu, treinar a largada, fazer aquela parada para também ensaiar as trocas de pneus. Quer dizer, é muito importante esses 60 minutos. Nosso Gabriel aparecendo aí, Gabriel Bortoleto, nesse momento é o 12º. Muito bem, já vamos continuar acompanhando todo o treinamento, falando de Fórmula 1, entrevista com Lewis Hamilton e a Série A aqui no Jogo Aberto. Quero falar de clássico do Nordeste no Ceará, 1-1 para Ceará e Fortaleza, não foi legal para ninguém. Provocação, comemoração e uma boa dose de drama até o último minuto. Tudo que um clássico promove, mas nesse caso não era só por isso.
era o último clássico dessa temporada. Um duelo que por si só já tem as suas emoções afloradas, mas principalmente quando pode ser um divisor de águas para os dois times. E com um detalhe, podendo ser crucial. Tem uma conotação diferente, todos aqui sabem o que representava esse clássico hoje, né? Então, assim, é um jogo muito grande, um jogo muito brigado, muito disputado, nervoso. De fato, era um confronto nervoso, e isso ficou claro nos primeiros minutos. O Fortaleza surpreendeu quando entrou com 4 atacantes na sua equipe titular, mas era uma partida sem grande chance. Até que em uma jogada ensaiada de escanteio, Adam Bareiro estava na área para cabecear e abriu o placar. Rolou provocação e o clima esquentou. Até Palermo foi tentar apartar. O clube alvinegro, a partir daí, começou a tomar as rédeas da partida, buscando igualar o resultado. Foram 3 chances, mas nenhuma com sucesso. Se vio con la necesidad de ir a buscar el partido, de igualarlo, de empatarlo. A tônica do jogo seguiu a mesma. O tricolor do PC teve uma grande chance aproveitando o vacilo do zagueiro Marcos Vitor, mas Bruno Ferreira foi crucial fechando o gol. Defendendo Tuco Herrera e Breno Lopes. Pedro Raul cabeceou sozinho para deixar tudo igual. O estádio veio abaixo. O tal do detalhe esteve ao lado do alvinegro de Porangabuçu, que comemorou muito um time que não desistiu do empate. A circunstância do jogo hoje, o empate, a gente sai comemorando ele, né, por ter buscado ele no final do jogo. El clásico para ganarlo, de la manera que habíamos trabajado, pero bueno, nos vamos con una sensación de bronca porque estuvimos a pocos minutos de poder conseguir los 3 puntos. O Ceará, com esse empate, não conseguiu evoluir muito na tabela e o Fortaleza fica ali complicado na zona do rebaixamento. O clássico é sempre diferente, né, Edu? Tem esse apelo e o Fortaleza saiu na frente e tomou esse gol de empate aos 44 do segundo tempo com o Pedro Raul, que chegou a 10 gols no campeonato. Renato, é uma pena, até porque o Fortaleza fez um bom jogo, né? Jogou melhor que o Ceará. O Fortaleza vem jogando bem, isso que a gente vê, né? Jogou bem contra o Santos, acabou tomando gol de empate, novamente jogou bem, tomou o gol no finalzinho do Pedro Raul, né? Teve chance até mesmo de ampliar, né, ali no segundo tempo, acabou não fazendo, e aí acaba recuando, que é normal, principalmente você tá ganhando uma situação que o Fortaleza tá passando no campeonato, você acaba recuando. E aí, num cruzamento, o Pedro Raul foi muito feliz, acabou cabeceando e fazendo gol. E agora que faltam poucas rodadas ainda para o Campeonato Brasileiro, mas você vê uma evolução na equipe do Fortaleza. Só que, de repente, não vai ter tanto tempo assim. Mas eu acredito que vai brigar até o final para tentar sair dessa situação. Sim, o próximo jogo do Fortaleza é o Grêmio em casa. E já o Ceará vai jogar com o Corinthians, o Ronaldão, aqui na capital paulista. 2 grandes jogos, né? O Fortaleza precisa se reabilitar nessa competição. O Edu frisou muito bem, fez um bom jogo contra o Ceará, enquanto esteve com a bola, enquanto esteve buscando, né, o gol. Depois acabou se retraindo e sofrendo o gol. Já o resultado, acredito, Renato, que foi melhor para o Ceará, né? Porque o Ceará, queira ou não, ali se distancia dessa zona de rebaixamento e o Fortaleza fica nesse sofrimento. Acredito que o Ceará tem a possibilidade de uma grande vitória contra o Corinthians aqui no final de semana, né? Porque... 3 pontos, pode ser? Exatamente. Vai deixar por isso mesmo, Rona? Sonhar não custa nada, né? Tem aqui um sonhador do meu lado. Por que sonhador? Não, só tô lembrando. Por quê? Não, lembro. Calma que estamos em two competition, como você fala. Two competition. Two competition. Tô gostando desses embates. Aqui eu tô vendo tem muita gente torcendo para as equipes da Fórmula 1 com as camisetas, camisas, todo mundo aqui uniformizado. Tem gente também com camisa de futebol e tem gente que tá acompanhando a torcida de perto, tá no meio do povo e tem notícia boa, tem entrevista pra gente contar que vai acontecer aqui no Jogo Aberto. Tati Tavares, bem-vinda à nossa cobertura, bom trabalho pra você, chega mais. Oi, Renata.
Renata, aquele bom dia especial para você. Tá ouvindo aí o giro dos motores, né? É porque o treino livre tá rolando, mas a galera aqui tá atenta. Encontrei essas meninas. Elas se conheceram por causa do automobilismo, não é isso? Isso, a gente se conheceu aqui na arquibancada, a gente vem todo ano e cada ano a gente vai trazendo mais gente. Alguém manda no grupo que tá sozinho, a gente fala, vem pra cá e vai chegando todo mundo. Vocês torcem pra quem? A gente sempre torce pro brasileiro que tiver aqui, então o Gabriel em primeiro lugar, mas o nosso coração é do Hamilton também, que é o nosso brasileiro honorário, né, galera? É isso, eu vi que tem camisa da Ferrari ali, vem cá. Ver Hamilton de Ferrari em Interlagos. É diferente? Ai, tem um gostinho muito especial, é completamente diferente, é uma emoção diferente, né? Ferrari é Ferrari, não tem jeito, não tem o que fazer. É isso, mas tem torcida também pro Bortoleto, não tem? É isso, o ritmo é esse. A galera tá torcendo pro Bortoleto, mas também torce muito pro Hamilton, o queridinho dos brasileiros. Vamos acompanhar agora a reportagem exclusiva que ele fez aí com o Reginaldo Leme. Vamos ouvir. Mais uma vez, tenho o prazer de estar aqui com Lewis Hamilton, desta vez vestido de vermelho, desta vez com a Ferrari, a equipe mais importante do mundo. Unbelievable experience. E ele fala do significado disso. Desde quando assinou o contrato, ainda no início de 2024, passou o resto do ano esperando pelo momento. E quando o dia chegou, ele descreve como algo que nunca vai esquecer. Entrar naquele carro pela primeira vez, na presença de seus pais, foi algo que ele nunca havia sentido antes na carreira. É uma história, uma marca, uma paixão em outro nível. Ele aprendeu o que aquele logo do cavalinho rampante representa para crianças que ele vê com seus carrinhos vermelhos nas mãos. Foi sentindo que correr pela Ferrari era definitivamente um grande desafio, o maior que ele havia enfrentado. Diz que as dificuldades com o carro são naturais, mas vem aprendendo bastante com os engenheiros, inclusive tendo aulas para aprender italiano e adora os seus professores. E também que sente muito orgulho em cada fim de semana por pertencer a esse mundo vermelho, como ele chama. Está aprendendo também a conhecer melhor o modo de vida dos italianos. Como bom inglês, ressalta que ama a Grã-Bretanha, especialmente Londres, mas quando está na Itália, vê uma paixão por tudo, pela comida, cultura, carro e mais do que tudo pela Ferrari. Fora das pistas, Hamilton é um defensor de causas humanitárias, principalmente porque quando se entra de cabeça em uma carreira no esporte, é preciso ser focado e estar sempre buscando ser o melhor. É muito fácil se desligar do resto, da humanidade, mas é preciso entender como vivem as milhões de pessoas que nos veem, ter consciência do impacto do nosso esporte no planeta e se juntar aos que buscam soluções, ajudar como se pode. Momentos que mudaram a vida de Hamilton. O primeiro que ele cita é ter conhecido Nelson Mandela, alguém que ele admirou desde criança pela defesa dos direitos dos negros na África do Sul e no mundo. Na carreira, o seu grande ídolo foi Ayrton Senna. E um momento que ele guarda como muito importante foi o dia em que igualou os 7 títulos mundiais de Michael Schumacher. Diz que isso também mexeu com a vida dele. Sérgio Maurício, agora deu uma acalmada, aquele barulho cessou por aqui. Eu sei que daqui a pouquinho teremos a classificação da corrida sprint, não é? Agora os pilotos vão montar estratégia, vão analisar. Mas tem gente ainda na pista, ó, ainda tem alguns carros por aqui passando. E eu quero saber do Hamilton, não é? Porque não tem sido uma experiência tão positiva desde que ele assumiu o seu lugar na Ferrari. É um sonho de todo piloto estar numa escuderia como essa, mas ele ainda não atingiu o auge. Esteve perto, foi punido, não é? Poderia ter feito um pódio. Como é que você vê o Hamilton para essa prova aqui no Brasil? Eu acho que ele está ainda experimentando o que é ser um piloto Ferrari. E a Ferrari esse ano não tem um carro tão bom como era o carro do ano passado. E o Hamilton faz uma transição de uma equipe em que ele ficou durante muitos e muitos anos, onde ele estava ambientado. Você sabe, Renata, que ele teve até dificuldade no início de poder entender o volante da Ferrari, porque a configuração dos botões, elas não são iguais da Ferrari para a Mercedes. Ele teve, inclusive,
inclusive, que pedir para os engenheiros reposicionarem os botões para ele poder se entender. E eu acho que o Hamilton é isso, ele está tentando agora buscar um entendimento maior e quem sabe no ano que vem conseguir aí um pódio, né? Tomara. Tô falando que estamos especiais e temos visita ilustre aqui no Jogo Aberto. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, uma figura que apoia o esporte, que eu sei que está muito engajado em tudo que está acontecendo aqui em Interlagos. A cada ano o evento vem se superando. A gente parabeniza a prefeitura, a cidade, o estado, o Brasil, porque vocês fazem algo muito diferente. Obrigada pela presença aqui no programa e parabéns por esse final de semana mágico e veloz. Mágico, veloz, de muita emoção. De muita geração de emprego, mais de 20 mil empregos, né? Mais de 2 bilhões de movimentação financeira. Eu tive agora de manhã uma reunião com o Domenicali, que é o responsável pela Fórmula 1 do mundo, e ele só tecendo elogios. E a gente acabou de receber aqui, eu queria te falar muito rapidamente. Primeira mão? Bacana, primeira mão. O certificado, dá para ver, dá. A gente ganhou aqui um certificado da FIA, Federação Internacional do Automobilismo, como um dos melhores autódromos do mundo em sustentabilidade, no nível 3 estrelas. Vai até 3, a gente recebeu o nível 3. O máximo. O máximo. É muita alegria, porque a gente está fazendo esse trabalho pensando na segurança dos pilotos, das equipes, das pessoas que vêm aqui assistir, 300 mil pessoas, de vocês, Sérgio, grande abraço, de vocês que fazem esse trabalho de cobertura sensacional da Band. E a gente vê aqui o pessoal feliz. Passei ali no Gabriel Bortoleto, ganhei o boné e estamos aqui torcendo. Torcida escancarada. Torcida escancarada. Ah, não tem jeito, né? Nós temos 2 brasileiros correndo hoje. Um de coração, né, que é o Hamilton, e o Gabriel, que é nosso aqui de origem, né? Então, uma alegria poder passar aqui, dar um abraço em vocês, cumprimentar, parabenizar pela cobertura. Estamos sendo vistos por mais de 170 países de forma positiva, isso é bacana, levar São Paulo, Brasil, positivamente para o mundo. E esse cenário maravilhoso aqui no Autódromo de Interlagos. Prefeito, eu tenho que agradecer essa passagem por aqui. Parabéns pelo evento, parabéns por tudo que vocês têm feito. Eu sei do empenho, sei o quanto a Prefeitura de São Paulo, ela melhorou tudo isso aqui. Não é o que a gente vê só na TV, mas tem muito mais. Então, parabéns, sucesso e que seja um final de semana inesquecível. Obrigado, um abraço para vocês, parabéns pelo trabalho, Rê. Tudo de bom, gente. Obrigada. Prefeito Ricardo Nunes, ele que vem trabalhando incansavelmente pelo Autódromo de Interlagos, pela Fórmula 1 e para que esse evento seja um grande sucesso, não é? Serginho, eu sei que você tem compromisso, você tem que se preparar para esse sprint, já me avisaram aqui. Então, tô dando aquela liberação, aquele passe livre, porque queremos você inspirado, como sempre, mandando ver nessa primeira fase a classificação para a corrida sprint, não é? Que vai acontecer amanhã aqui na Band. Então, tudo de bom. Eu sei o quanto você se prepara, o quanto você idealiza esse final de semana. Você é o nosso mestre, é o condutor de tudo isso. E foi uma grande honra, como sempre, recebê-lo por aqui. Você sabe que a honra é minha, é recíproco, adoro o Jogo Aberto, adoro estar aqui no ar na Band. E daqui a pouquinho as emoções da Fórmula 1, classificação da sprint aqui na tela da Band. Tá ligada, Renata? Tô ligada no capricho. No capricho. Serginho, a gente vai mostrar agora que o Palmeiras fez 2-0 no Santos e o Verdão é mais líder do que nunca da Série A. A nova geração palmeirense tá bem acostumada. Vive uma das eras mais vitoriosas da história do clube. Os alviverdes mais novos, as crianças de até 8 anos, nunca viram o Palmeiras perder para o Santos no Allianz Parque. A única vitória do Peixe aqui foi em 2017. Nesta quinta-feira, o Verdão manteve o tabu contra o rival. O Palmeiras foi intenso, mas não foi uma vitória fácil. Graças a ele, Gabriel Brazão defendeu tudo, ou quase tudo. Tentativa de fora da área do Maurício, falta perigosa do Piquerez. E essa outra, bem fechada, do Andreas Pereira. Teve defesa fácil, defesa difícil e defesa muito difícil, como nesse cabeceio do Bruno Fux, praticamente em cima do goleiro. E se não dava para o Brazão, a zaga estava atenta. Piquerez mandou um passe em profundidade para o inspirado Flaco Lopes. O argentino chutou na direção do gol, mas Zé Ivaldo salvou. Olha, não adianta de nada trocar, ele preferia não ter feito nenhuma defesa e a gente conseguiu os 3 pontos. O Peixe teve poucas chances de sair com a vitória. Numa delas, Mike alçou a bola na área. Arão finalizou e Carlos Miguel defendeu. No rebote, Arão de novo, mandou para o fundo da rede, só que o Bandeira marcou impedimento.
Vitor Hugo, em boa jogada individual, chutou por cima do gol. E no segundo tempo, quase marcou de bicicleta. Foi Gustavo Gomes quem teve a missão de impedir. Ele me ajudou, eles são um pelo outro, batalhando um pelo outro. Desde o início ao fim, a gente vai seguir assim. Trabalhando em conjunto, Flaco Lopes escapou da marcação e encontrou o Tigrinho. Vitor Roque mostrou os dentes, deixou o herói do jogo para trás e abriu o placar. Vitor Roque, o Tigrinho, numa jogada que o Flaco Lopes ganhou na dividida. Vi o Lopes um bocadinho triste no final porque não fez golo, mas achei que fez um belo jogo e adorei a forma como ele ganhou a bola, que é isso que eu lhe falo muitas vezes. Ele é um jogador que ele tem um potencial que enorme e às vezes é isso, tem que ganhar na raça, mostrar toda a sua qualidade, não só técnica, mas na raça, na vontade, e o golo do Roque que ele faz, a passe dele, ele é inteiramente do duelo que ele ganha. O segundo veio logo e ainda mais bonito. O dono da assistência, Rafael Veiga. O dono do gol de cobertura, Vitor Roque. Lindo! Não consigo olhar para este jogo e atribuir a esses 3 pontos mais importância do que foram os 3 pontos contra o Juventude. Eu não penso assim. Penso que este é um campeonato extremamente competitivo. Penso que ainda vamos perder pontos até ao fim. É tudo o que o Santos não quer. O time segue na zona do rebaixamento com 33 pontos. 1 de distância para o Vitória, o primeiro fora do Z4. Un momento para hacer frente a esta situación, no para mirar para otro lado o para decir o levantar la mano y decir eu no quiero estar. En este grupo eu não senti isso. E tem uma dura jornada pela frente. Flamengo no Maracanã e no dia 15, reencontro com o Palmeiras. Jogo atrasado na Vila Belmiro. Neymar pode ajudar? É um gramado difícil para jugar y en las condiciones de él, en cuanto que, bueno, él venía de una lesión, mas de aquí para frente vamos a contar con el melhor Neymar. Já o Palmeiras, para a alegria das antigas e novas gerações, é mais líder do que nunca. 3 pontos à frente do Flamengo. Quero falar tudo sobre esse clássico. Eu já imaginava essa vitória do Palmeiras por 2-0 com a estrela do Vitor Roque, não é? Gente, tô com o microfone longe aqui porque tô pensando, os carros voltaram, tava tudo mais silencioso, acho que eles estavam trocando os pneus lá, mais testes estão sendo feitos neste momento ao vivo aqui em Interlagos, os principais nomes aqui passando bem pertinho da gente, o estúdio da Band numa posição privilegiada, um lugar que é bárbaro, é incrível, uma experiência única, literalmente. Interlagos, Ronaldão, Edu Dracena, Cicinho e o pessoal tá no estúdio também, prontinho para falar sobre a Série A, rodada cheia no final de semana. Ontem, clássico paulista 2-0 pro Verdão. Deixa eu mostrar em primeiro lugar, Chiquito! Chico Garcia, cadê você? Boa tarde. Estou aqui, menina Renata. Esse final de semana promete, né? Pra mim, pra você. Que festa linda aí no Autódromo de Interlagos. Você faz muita falta aqui, Renata. Só você, tá? Só você. Os nossos amiguinhos aí não. Estamos com a turma toda aqui e olha, muita coisa pra gente falar hoje. Que bom que eu monopolizo a sua atenção, a sua saudade, hein, Chiquito? Mas os 3 cavalinhos estão por aqui, viu? Mas estão comportados, uniformizados, não é? Eu quero dar uma olhadinha no nosso Juvena. Cadê você, João Pedro Sgarbi? Boa tarde. E aí, Rê, tudo bem? Beijão pra você, meus amiguinhos. É tudo cavalo. Nossa, os caras são feios. Meu Deus do céu. Diz que eles estão arrumados. Não, os caras estão tudo feios. Os caras são muito feios, velho. Mas, Rê, uma denúncia aqui bem rapidinha. O Chico tá pedindo pra nós 3 aqui, eu, doutor e Capela, pra ficar chamando ele de Renata, porque ele tá querendo botar ordem aqui. Ele acha que ele manda no estúdio agora. Então, só essa denúncia aí pra você, viu? Ai. Ah, não.
O Chico é um grande comentarista, um grande apresentador, um grande repórter também, tem um currículo invejável, mas ninguém é Renata fã como João Paulo Capelani. Ele lá está ao lado do doutor Marco Aurélio Cunha. Ninguém, gente. Quando eu olho pro Capela vestido de Renata fã, eu penso, sou eu, não tem jeito, não é possível. Sou eu ali. Agora, antes do Capela, deixa eu mostrar. O que é? É com a unha e a mãozinha aqui, ó. Ele sabe tudo. Ô, doutor. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Doutor Marco Aurélio Cunha. Tudo bem? O que é? Ó. Se jogasse, né? Doutor, Ronaldo, deixa eu falar uma limparam o teu coisa, só estrelas aqui. Ronaldo, limparam o teu escritório aqui, viu? Sai fora do escritório aí, ó. Limparam o teu escritório. Se despejar, tá bem cuidado. Já fiz anotações aqui, Ronaldo, tá bem cuidado, Ronaldo fica tá de tranquilo. capacete. Eu tô vendo tudo que você anota no seu caderninho aqui, vou filmar tudo. Você foi despejado, Ronaldo. Olha, nós estamos aqui rápidos, viu? Tá tudo acontecendo na Fórmula 1, treinamentos, carros na pista, vários testes de pneus aqui, organizando as condições, vendo o asfalto, sentindo como está Interlagos, os pilotos estão a mil. E eu quero falar do clássico também, não é? Quero falar de Palmeiras 2, Santos 0, ufa, que alívio, não é? E vamos ouvir Abel Ferreira. Esta vitória só faz sentido porque ganhamos ao Juventude, conseguimos sacar aqui um empate em casa num Cruzeiro num momento muito difícil, portanto eu não consigo olhar para este jogo e atribuir a esses 3 pontos mais importância do que foram os 3 pontos contra o Juventude. Eu não penso assim. Penso que este é um campeonato extremamente competitivo. Penso que ainda vamos perder pontos até ao fim. Há uma série de circunstâncias que são anormais, que não deviam de existir, né? Como o Sr. Ancelotti disse muito bem, a prioridade é a seleção, sem dúvida nenhuma, como eu entendo, mas não me parece justo nem correto, numa altura destas, nós estamos a discutir títulos e estamos a ficar sem jogadores para as seleções fazer jogos amigáveis. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Não sei se é a nossa direção, se é a CBF, se é os treinadores, se é quem organiza, não sei, mas que não está bem, não está. Isto não existe em lado nenhum. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o desenvolvimento do Vitor Roque. Eu tenho dificuldade em elogiar os meus jogadores, vocês sabem. Depois eles empolgam e depois... mas ele é o patinho feio, ou era o patinho feio que virou cisne. Foram apenas 3 pontos, falta muito ainda. Portanto, a parte mental, ela não é só no futebol, ela é no futebol e na nossa vida. É nós estarmos focados naquilo que controlamos, é nós não estarmos preocupados com o que é que o vizinho tem, o que é que o vizinho faz, o que é que o vizinho conseguiu. É um trabalho que é diário, não é de hoje. Tudo o que se passou no passado com esta equipa, com as vossas perguntas, com as vossas críticas, com os vossos elogios, também nos ajuda e nos transforma, no sentido de saber que o equilíbrio será sempre e a resiliência estarão sempre no termo certo para seguirmos aquilo que é as nossas ambições e os nossos objetivos. Nem 24 horas, nem muita euforia, nem desânimo, equilíbrio, porque daqui a 3 dias estamos a competir outra vez. Ótimo resultado para o Palmeiras. Muito importante, mais 3 pontos na conta, 2 vitórias a mais do que o Flamengo. Tá demais, hein? Já o Edu vai comentar para a gente começar e abrir os trabalhos aqui sobre o clássico. Indo por muito mais por conta da qualidade dos seus jogadores, né? Ontem pegou um time que está passando por um momento muito difícil, que é o Santos, mas o Santos veio também para querer jogar. Mas só que o Palmeiras não deixou isso acontecer. Tanto é que o Vojvoda coloca um esquema tático com o Ilharão ali, querendo espelhar a equipe do Abel, né, com a saída de 3, né? Como o M. Martins fez com a equipe do Palmeiras. Mas aí, por mais que o Palmeiras teve posse de bola, teve mais chances, só que estava parando no brasão, que estava numa noite muito feliz, é um grande goleiro que está fazendo diferença na equipe do Santos. Mas aí, no segundo tempo, a gente viu que o Palmeiras imprimiu um ritmo muito forte, né? Depois do primeiro gol que a equipe do Santos tomou, aí sim sentiu muito, né? E aí acabou abaixando a guarda, e aí o Palmeiras aumentou ainda mais seu poderio, principalmente, né, com a entrada do Alan, que eu acho que está pedindo passagem,
na equipe do Palmeiras, já está na hora do Abel de repente Aquela rever. bola na trave, se ele tivesse feito aquele gol, era um golaço. Não, e ele está entrando muito bem, está resolvendo para a equipe. Então campeão é? Então, pode ser. Porque parece... Pode ser, porque está em primeiro. Não, é o Corinthians. Quem que está em primeiro? É o campeão. O discurso. E Rona, essa você não foi bem. O discurso é que quem já ganhou esse ano não ganhou nada ainda. Calma. Agora, e esses gols anulados aí do Santos, pelo amor de Deus, essa... Não foi? Você quer brigar com o VAR, a linha de impedimento. O presidente falou que ia trazer o ano que vem, como é que é? Aquele semiautomático. Impedimento parece semiautomático. que já entrou, porque o Klauser fez assim, ó, não foi nada. Foi impedido, foi impedido. Não, ué, é só você ver, ué. É você ver a linha que realmente o Ilharão estava à frente. Não tem como você... Contra a imagem você não consegue brigar, Ronaldo. Não, como não dá pra brigar? Uma coisa é interpretação, outra coisa é ciência. Você está vendo. Aonde? Que televisão que você viu isso aí? Agora tem um detalhe, vários jogos a gente tem comentado que a arbitragem, ela vem chamando a atenção de maneira negativa, tem sido alvo de muitas críticas, mas sim, ontem, acho que o jogo chamou mais atenção do que a arbitragem. O Klaus estava tranquilo. Tranquilo, foi uma ótima arbitragem, até porque os jogadores deixaram o árbitro apitar, né, Renato? Quando o jogador concentra na partida, como foi o caso de Palmeiras e Santos, eram os jogadores disputando bola a bola. Você vê esse lance do segundo gol, né, do Palmeiras, aquela dividida de cabeças, Rivaldo e Flaco Lopes. Então você vê que os dois estavam procurando a bola, ninguém levantou o braço para tentar acertar um ou outro, levar vantagem. Então isso daí ajuda muito a arbitragem, e o Klaus, com a experiência dele, soube levar, né, o jogo. Então, um grande jogo nós assistimos. O Santos jogou de igual para igual até um certo ponto com o Palmeiras, lógico que o Brazão foi o principal jogador do Santos, mas assim, para uma equipe que quer sair da zona de rebaixamento, o espírito é esse. Sabe quem está conosco também? Figura indispensável no jogo aberto, Everton Guimarães. Eu vou a BH, Minas Gerais, para saber, porque o Everton é muito sincero, muito transparente. E a pergunta é direto. Antes de mais nada, buenas muchacho. Estamos aqui chiques, num lugar privilegiado na Fórmula 1. Interlagos, vendo tudo literalmente de camarote. Que camarote esse estúdio, hein? E que camarote. Everton, para você, pintou o campeão depois de ontem? Segue o líder. Então, Renata, você hoje está de Ferrari. Se encontrar o Hamilton aí, fala com ele para passar lá em casa, que eu vou dar para ele um cachorro caramelo. Que ele perdeu o cãozinho dele recentemente, ele sentiu muito, eu sei o que é isso. Vou dar para ele um cachorro caramelo, viu, Rê? Ó, o Palmeiras, ontem, obviamente, o torcedor do Cruzeiro aqui estava secando pesado o Palmeiras, mas durou um tempo só, né, Renato? O Santos, e acho até que foi um erro do Santos, a forma que o Santos meteu muita intensidade, tentou marcar demais, correr demais, cansou, babou na gravata no segundo tempo. Aí o Palmeiras foi lá e fez a massagem, a depilação completa, mais massagem, porque o segundo tempo foi um massacre, Renato. Parecia profissional contra juvenil, um negócio impressionante. O Palmeiras jogando um outro negócio muito além de futebol, e o Santos jogando uma outra modalidade que parecia mais o futebol, aliás, a mesma modalidade, mas num ritmo de anos 80. E aí foi um massacre, poderia ter sido 3, 4, 5, 6, Gabriel Brazão fechou o gol para o Santos, mas não o suficiente para segurar esse time do Palmeiras. Gostei de vários jogadores, mas não dá para não destacar. Primeiro, o que o Flaco Lopes está jogando é um negócio absurdo. Porque ele é um centroavante de área, mas que ele joga também como um 10. Ele serve, ele faz parede, ele dribla, ele segura a bola, ele espera ultrapassagem, ele finaliza, ele dá assistência impressionante. E o Vitor Roque, numa semana iluminada, vai ser muito difícil tomar esse título do Palmeiras. Para mim, já era, Renata. Olha, estamos aqui, eu tô aqui sentada, acompanhando muito de perto essa movimentação dos carros da Fórmula 1. A gente está colocando aí a cronometragem, são vários testes. O Russell tá na frente, não é? Um outro que já ganhou 2 vezes esse ano nessa temporada de Fórmula 1. E a gente está acompanhando o Gabriel Bortoleto também, que está fazendo alguns testes, é o 16º colocado, está tentando melhorar a sua posição. Mas é o seguinte, Bortoleto é a cor verde, a gente está falando do Palmeiras, que venceu muito bem o Clássico. O Vitor Roque chegou a 15 gols do Campeonato Brasileiro, com os 2 de ontem. E eu quero saber de vocês aí no estúdio, começando pelo Dr. Marco Aurélio Cunha. O Palmeiras, a cada jogo mais forte, passou por uma batalha épica na Libertadores, no Brasileirão,
tem mostrado força, consistência, troca algumas peças e continua mantendo um padrão de qualidade alto, doutor. Renata, quem viu o primeiro tempo, né? O Santos jogou bem, de igual para igual, teve chance de fazer um gol ali que o Gustavo tirou em cima da linha. Mas, como diz o Abel, 90 minutos é muito tempo no Allianz, né? Então veio o segundo tempo e aí sim o Palmeiras, com sua qualidade, com seus jogadores excepcionais, fez o resultado, poderia ter feito mais e está muito merecido estar na primeira colocação com a vantagem de 3 pontos. É um campeonato que ainda está aberto, na minha opinião, ainda tem jogos decisivos aí para serem jogados, mas o Palmeiras abre uma grande vantagem nesse momento e, para mim, eu que imaginava o Flamengo campeão, acho que o Palmeiras agora assume esse protagonismo e tem tudo para ser o campeão da temporada. Agora o senhor quer falar, doutor? Só porque está na frente 3 pontos? Antes você falava que era o Flamengo, agora você quer falar que é o Palmeiras agora? Ué, acabei de dizer isso. Desse jeito é fácil. É lógico, é um dia depois do outro, né? A gente tem que começar a analisar o que acontece. Eu não sou tarólogo, né? Pelo momento que está no Flamengo... E o Vitor Nhoque, que o senhor chamava de Vitor Nhoque aqui também. Falei não isso. jogava nada, que não sei o quê, que não sei o que lá. Disse que o Vitor Roque é um jogador extremamente rápido, competente, ótimo jogador, que só disse que não é craque, é um jogador que decisivo, de velocidade. Eu vi muitos jogadores assim no futebol. Em alguns momentos... Olha o gol que ele fez ontem, a qualidade técnica, isso aí é gol de perna de pau. Mas quem falou que é perna de pau? Que ele não tem técnica, que não sei o quê, que ele só tem força. Quem falou isso? Eu gravei 20 gols por temporada do Vitor Roque, tem 19 já. Ele tem predominantemente força e velocidade. E técnica não? O Miller, eu vou falar uma coisa, o Miller... Tá comparando o Vitor Roque com o Miller? Não dá pra comparar ainda. Mas o senhor tá comparando? Não dá pra comparar. Se você deixar eu falar, eu falo. Tá, então tá bom. O Miller, quando começou no São Paulo, era exatamente esse nível do Vitor Roque, jogando com velocidade, com força física, e foi se aprimorando a ponto de virar um gênio do futebol. Mas ele melhorou muito. Isso pode acontecer com o Vitor Roque. Ele vai elaborando os trabalhos técnicos, táticos, vai encontrando melhor posição no campo, vai sabendo passar também, fazer 1-2 com mais qualidade. O Miller começou assim comigo no São Paulo e se transformou num gênio. Formação, agora, Vitor Roque poderá chegar a Miller. Isso aí, ó. Formação. Poderá. Poderá, doutor? Se ele evoluir muito, pode. Acho bastante difícil. Mas futebol, tudo é possível, as pessoas trabalhando conseguem resultado. Os caras estão tratando o doutor como o doutor tá, como se o doutor tivesse errado aqui. Que isso, cara? O doutor tá mais que certo. Claro, você também apostou no Flamengo, né? Não é apostar no Flamengo. Só que hoje aqui eu quero parabenizar o torcedor alviverde que assiste o programa. Campeão brasileiro de 2025. Não, mas eu conheço essa história. Você tá tentando zicar. Você tá tentando zicar. Aqui não é soberba não, Scarpe. Soberba? Soberba são vocês. Eu já ziquei, alguém fala. Eu já ziquei, alguém não zica. Soberba é o São Paulo, né? Eu não sou pé frio, eu não sou pé frio. Mas, Edu, falar com você é verdade. Quantas vezes o Palmeiras tem 2 vitórias a mais agora que o Flamengo? 2 vitórias. Quantas vezes no Brasileiro o Palmeiras já vacilou nos últimos tempos de empatar um jogo e perder um em sequência? É muito difícil, cara. Com poucos jogos o Palmeiras não vacila. O Palmeiras não oscila em fase decisiva, na minha opinião, tá com um título mais que encaminhado. Agora, com esse resultado, tá muito perto. Agora, mesmo. Edu, faço uma pergunta pra você. Se tivesse que escolher um título, brasileiro ou Libertadores? Os dois, doutor. Não tem escolha, doutor. Os dois. Pipoca não. Você querer é uma coisa. Pipoca não, Edu. Quem muito quer, nada tem. Vai conquistar ou não? Não, doutor, então você vai entrar então pra perder. Eu quero ganhar um campeonato só. Eu só fiz uma pergunta pra você. Se você pudesse escolher, qual que você escolheria? O brasileiro ou o Libertadores? É um exercício. Os dois. O Palmeiras não vai ganhar nenhum. O Palmeiras não vai ganhar nenhum. Sabe por quê? É exatamente por causa disso. O Palmeiras tá com a faca e o que? É a mesma coisa. Eu chego na frente do espelho todo dia e eu me acho bonito. Eu não tô preocupado que os outros me acham. Se eu não me achar, eu preciso ter confiança. É isso. E se o Palmeiras tá em primeiro, por que não ter confiança e falar, já somos campeões? Não, porque ainda tem jogos, Cicinho. Mas gente, quem tá preocupado agora é o Flamengo. O Flamengo que vacilou, que empatou com o São Paulo, que deixou o Palmeiras com 2 vitórias a mais. E outra, eu tava pensando aqui que no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Caio Jorge, na minha opinião, foi o grande nome, o cara que se destacou, fazendo gols, aparecendo, sendo decisivo pro Cruzeiro. Aí o Arrascaeta também muito regular,
Só que o Vitor Roque, caso o Palmeiras seja o campeão brasileiro, talvez seja o craque do campeonato. Ou teria algum outro nome para você, hein, Capela, do Palmeiras? Olha que bela pergunta, hein? Bela pergunta. É de fato, né, o Caio Jorge, não dá para você colocar o craque do campeonato, o cara que não foi campeão. Pelo menos é o meu critério. Por exemplo, o artilheiro tem que estar pelo menos na seleção. Eu acho que o Vitor Roque até pela superação, porque muita gente, inclusive aí pertinho de você, menina Renata, que chamava Vitor Nhoque, que não joga nada, que não sei o que lá, e tá comendo a bola. Tá quietinho. Esse, ó. Edu Dracena esse também. senhor aqui, ó. Outro que desacreditou do Vitor Roque. O Ronaldo tirou onda e o Cicinho não botou fé. Você também não botou fé. Veja bem, jogador que ainda tem que provar muita coisa. Eu cravei aqui, Edu, 20 gols por temporada. E vocês deram risada. Agora durmam com essa aí. Você que é o pé frio, rapaz. Ferreirinha vai fazer 10. Gente, o Vitor Roque, não é à toa que o cara chegou na seleção brasileira, acabou de ser convocado pelo Ancelotti, fez os 2 gols num clássico. Se de repente o Palmeiras conseguir pela primeira vez, ninguém superou o Mirassol na casa do Mirassol neste Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras conseguir isso, provavelmente vai passar por uma boa atuação do Vitor Roque, hein, Chico Garcia? Pois é, Renata, quando você investe 25 milhões de euros num jogador, a tua chance de errar é menor. E eu não estou criticando aqui o Palmeiras por isso, muito pelo contrário. Era uma cobrança que se fazia pelas vendas do Vitor Reis esse ano, de Estevão, Endrick. Chegou um momento em que o Palmeiras precisava investir, não dava apenas para contar com a base. E aí quando você traz um Vitor Roque, claro, né, teve o tempo de maturação até que agora ele está aparecendo. Chances de título, menina Renata, temos aqui no nosso telão do estúdio da Universidade Federal de Minas Gerais, as chances de título brasileiro. Neste momento, a projeção indica quase 75% para o Palmeiras, 74,8%, o Flamengo 21,7%, bem mais abaixo, né? O Juvena lembrou, é uma vitória, 3 pontos e 2 vitórias a mais, ou seja, precisa de mais de uma rodada para ser ultrapassado. Cruzeiro só 3,4% e o Mirassol. Olha o Mirassol! Isso é uma grande bobagem, né, velho? Isso é uma grande bobagem. Mas essa daqui ilustra, cara, a galera que tá não são só 3 pontos, são esses 3 pontos, mas a vitória pesa muito no Campeonato Brasileiro, essa fase final. O Flamengo tem que se superar 2 rodadas e o Palmeiras perder 2, cara. É muito difícil, é muito E aí, Rê, dá chance pro Flamengo ainda? Ou empatar uma, né? Tem chance, não dá para descartar o Flamengo, até não pelos números apenas, mas pelo Flamengo em si, não é? Mas que o Palmeiras está fazendo aquele caminho certinho, abrindo vantagem nos critérios, isso é fato. Já já a gente segue esse papo, hein? YouTube, gente. A Fórmula 1 continua por aqui e já já na internet segue o Jogo Aberto. Oi para você que está chegando pela internet, que nos acompanha através desse canal diferente. Olha só, estamos aqui em Interlagos, o sol apareceu, a torcida tá todo mundo aqui acompanhando, vidrado nos carros. E a gente quer saber quem no Jogo Aberto acertou o palpite para Palmeiras e Santos. Será que alguém conseguiu imaginar e idealizar esse 2-0? Palpite do que você quer agora? Eu quero palpite do jogo de hoje, bebê. Tá bom, então vamos para Palmeiras e Santos. Hoje tem gol dele. Seu gol bateu o Vitor Roque. Tigrinho deles. Faz um grrr. Caraca. Legal, hein? Chico. Eu queria que o Santos embolasse essa disputa ali, mas não vai dar. 2-0 Palmeiras. Vitor Roque para o Verdão. Palmeiras 2, Santos 0. Mas não vai dar. 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. Adocica! Chiquito! Mandou bem nesse 2-0, foi certeiro, acertou o placar do clássico paulista. E é o seguinte, Abel Ferreira, claro, ficou orgulhoso, bateu palmas, inclusive, quando o Alan chutou aquela bola na trave. Seria um golaço, não é? Seria algo assim pra gente estar mostrando várias vezes hoje. Mas o Vitor Roque foi o craque da partida, o cara que chamou mais a atenção. E a gente viu também
que o Abel Ferreira sabe que ele tem nas mãos duas grandes chances. O Campeonato Brasileiro, onde, na minha opinião, não é que o Palmeiras seja melhor que o Flamengo, mas nesse momento ele está jogando melhor que o Flamengo. E a Libertadores é outra história, um jogo só, decisão em Lima. Edu, em termos de maturidade, em termos de questão tática, organização tática, para você, o Palmeiras realmente está no ponto certo para poder vencer o Brasileirão? Renata, o Palmeiras tem uma maturidade muito grande porque vem do seu treinador esse quesito, porque você não vê uma empolgação nas entrevistas, você não vê aquela coisa de que o já ganhou. Eu acho que esse ponto de equilíbrio que o Palmeiras tem hoje parte muito da comissão técnica, da diretoria, até próprio dos jogadores, porque você vê que os jogadores no dia a dia ali, você vê a competição entre eles, você vê que ali não tem aquela coisa de um já é titular, o outro é banco, pelo contrário, a competição ali entre eles acaba potencializando a qualidade dos jogadores. Isso eu acho que é muito bacana e a gente vê que é um Abel que transmite para todo mundo, que já está há 5 anos aqui, sabe que pode acontecer. O futebol já demonstrou que tudo pode acontecer. Então não é porque o Palmeiras hoje está em primeiro lugar, está numa final de Libertadores, que é aquela coisa que já ganhou. Por isso que eu vou bater bem no ponto, Renata, equilíbrio. Então o Palmeiras hoje é bem equilibrado. Ronaldão, será que você vai sofrer no final do ano, em dezembro? Eu só tô vendo, porque falaram também na metade do ano aqui do Paulistinha que eles iam vencer pela 3ª vez consecutiva, entrar pra história, não sei o quê, e foi um amasso em casa e um passeio fora de casa, em cima do Corinthians. Então, quando você começa a comemorar antes do tempo, é perigoso. O que eu tô vendo aqui é uma soberba. Mas quem comemorou o Porque no jogo... Não, porque não. O Palmeiras não queria nem chegar na final do final. De volta! Coisa linda, hein? A Fórmula 1 a 1000 aqui em Interlagos. Agora continua o treinamento, muitos testes, o Lando Norris está na frente e a gente vai mostrar ainda mais detalhes. Tem fotógrafos por aqui, estamos num lugar incrível, exatamente no coração de Interlagos e mostrando tudo, mostrando todos os detalhes mais importantes aqui na Band. Agora, Abel Ferreira aproveitou a coletiva, a vitória no Clássico e respondeu. O Crespo disse que o Palmeiras tem muito dinheiro, aquela coisa toda. E ele deu uma resposta para o amigo dele, o técnico São Paulino. Os jogadores que chegam, né? Eu via um amigo Crespo a falar que o Palmeiras tem dinheiro. Eu queria lhe dizer, quando ele chegou e éramos vizinhos, eu tinha o mesmo dinheiro que ele. Né? Aliás, quando eu convidei para vir a casa jantar, quem pagou foi eu. Fui eu que paguei, não foi ele, fui eu. Mas na altura o Palmeiras não tinha assim tanto dinheiro. O que o Palmeiras fez foi apostar na base e vender jogadores. Os títulos trouxeram prestígio, o prestígio trouxeram patrocínios. Isto é todo um ciclo vicioso, mas começou primeiro por apostar na base. Vender 4, 5 jogadores da base, que fez com que nós estabilizássemos financeiramente e que este ano, sim, como a nossa Presidente sempre disse o ano passado e há 2 anos, juntamente com o Barros, que íamos ter uma gestão responsável. E este ano, sim, em função das vendas que fizemos, do Rios, do Estevão, não há como, se queremos continuar a crescer e a competir, temos que investir. Vocês ouviram-me falar dos crocodilos no bolso, ouviram-me aqui uma outra vez. Mas isto é só para brincar um bocadinho com como é que se ganha. O dinheiro ganha-se trabalhando, com processos, acreditando em algo. E é fácil, basta olhar para o Palmeiras quando nós chegamos aqui, como é que as coisas foram acontecendo. Isto é um ciclo vicioso. Posta na base, títulos, prestígio, valorização do clube, valorização da marca, patrocínios, sócios avante, futebol que as pessoas gostam de ver. Isto é todo um ciclo vicioso. É lógico que esse período todo de Abel Ferreira comandando o Palmeiras, de tantos títulos, de tantas vitórias, de visibilidade de atletas da base que apareceu muito e o Palmeiras arrecadou demais, conseguiu grandes patrocínios, as empresas da Leila saíram da camisa do Palmeiras, hoje outras empresas ocupam esse espaço e é nítido que o Palmeiras é um time estruturado dentro e fora de campo e essa receita é o sucesso no futebol, não apenas aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Então, Ronaldão, quando você tem um clube que hoje é modelo de gestão,
que tem os processos sendo respeitados, que tem um grande treinador, que consegue vender jogadores muito bem e, ao mesmo tempo, repor com outros atletas que também correspondem. Esse é o segredo, essa é a chave para o sucesso. A gestão, né? Quando você passa por transfer ban também, é um negócio complicado para dentro do clube, que você não consegue contratar. Isso serve, né, Cicinho? Serve para o Corinthians, serve para o São Paulo, para o próprio Santos, que estão aí com o Pires na mão, correndo atrás de jogadores. E quando tem essa oportunidade de também vender, vende barato. E o Palmeiras tem vendido caro também a sua tropa ali da base. Então tem muitas coisas que você tem que colocar na balança. Agora, o título, Edu, é outra coisa. O título é outra coisa. Você pode ganhar o título de administrador, perfeito e tal. Mas isso não dá direito ao título ainda. Não, mas não dá direito, mas você vai brigar pelo título. Isso que é o mais importante. Mas tirando aquela coisa de clubismo, meu irmão, o que acontece é o seguinte, os outros clubes têm potencial na base, mas só que são mal aproveitados. E aí, quando é mal aproveitado, né, não dá mais oportunidade, coloca um jogo, depois tira. E isso acaba também tirando o preço, o alto preço, de repente, da base. Pelo contrário, o Palmeiras coloca lá. Se você quer pagar esse valor, você vai levar. Se não quiser pagar, não vai pagar. E aí, ao contrário do São Paulo e do Corinthians e do Santos, qualquer dinheiro que vier, os caras entregam de banana. Não, e ontem, mais uma vez, o Alan entrou muito bem no jogo. É um cara que, se o Palmeiras quiser, o Abel até brincou que é que segura, não precisamos vender agora. Deu aumento pra ele, né? Deu aumento. Levar na Disney. Jogador... Claro, mas o quê? Porque ele fala que a molecada tem que levar pra Disney. Ele falou só pro Ender. Só pro Ender. Só pro Ender, que os outros não. E agora, daqui a pouco, vende, vai ganhar mais dinheiro. Mas, Cicinho, eu quero falar do outro lado da história. Porque no Palmeiras é liderança, é uma situação positiva, o time tá rendendo demais. E o Santos, ao contrário, está na zona do rebaixamento, foi ultrapassado pelo Vitória. Era esperado até um resultado negativo nesse clássico. O Santos pode reverter essa situação, mas em campo até fez um primeiro tempo razoável. Não foi tão ruim quanto em outras apresentações. Só que na segunda etapa sucumbiu para uma grande equipe que é o Palmeiras e que está voando. Renata, porque não tem jeito, né? Você acompanha a equipe do Palmeiras, é a equipe a ser batida porque essa equipe regular, essa equipe que tem a mentalidade do treinador, essa mentalidade competitiva, é um clube, né? Um time muito, mas muito organizado. Então, assim, o Palmeiras... É porque no Brasil a gente só valoriza título, né? Mas digamos que o Palmeiras não ganha. Xixi, não tem rua com nome de vice, velho. Ou você ganha ou você ganha. Bem, no futebol você não consegue fazer um cara jogar mais ou menos na base. Na base só tem que ter jogador com cabeça. Não, o cara tem que ter na base já vontade de título, velho. Não é assim que Mas ontem o Santos saiu com o Robinho Júnior, por exemplo, como titular, que veio da onde? Veio da base, isso não é suficiente. O Robinho Júnior tá na fralda ainda. Não adianta só colocar jogadores da base. Você precisa ter um time estruturado, com experiência, com jogadores que estão no bom momento, para que os meninos da base eles tenham chances e correspondam também e ganhem essa sequência. Exatamente, e assim, só retomando, a questão é o seguinte, o ano que vem, mesmo o Palmeiras não seja campeão da Libertadores, não seja campeão brasileiro, o ano que vem vai estar competitivo novamente, porque tem dinheiro, é organizado, e o Santos, infelizmente, essa é a realidade do Santos, é lutar para a zona de rebaixamento, e se o Santos não cair, o ano que vem vai lutar pela zona de rebaixamento novamente, então é uma triste realidade, Renato. Capela, aí muita gente ficou esperando ainda, de repente vai que o Neymar aparecesse, não apareceu no gramado sintético, não foi utilizado, mas o Santos realmente é um time que não está conseguindo reagir, não está conseguindo reverter essa situação e é muito preocupante. É calamitosa a situação, calamitosa, assim, aqui está um santista, tá, de verdade, porque eu amo o Santos, que eu amo a história do futebol. E se eu amo a história do futebol, eu amo o Santos, porque uma coisa está conectada com a outra. Agora eu fico muito chateado, porque, vem cá, o Santos já é um clube quebrado, porque o Santos é de Santos, né, esse pensamento provinciano, que deveria ser expandido. O Santos gasta com um monte de jogador que não tem qualificação técnica para passar na porta do CT Rei Pelé. O Santos contrata um dirigente que adora gastar e o Santos não tem poderio de arrecadação. O seu presidente, que infelizmente eu adoro o Marcelo Teixeira como pessoa, mas ele faz uma gestão absolutamente absurda de ruim, horrorosa gestão. E há uma crise, além de administrativa, financeira, você vê também uma crise imensa envolvendo a parte dentro de campo. Simplesmente um jogador que foi contratado
que ontem na coletiva o Vojvoda, ele acabou falando que não conhecia o tal do Bilal, o Abraham Bilal. O presidente Marcelo Teixeira deu uma entrevista recentemente falando que foi um pedido do Vojvoda. Então, assim, você vê que ninguém se conversa dentro do clube. A parte administrativa, o planejamento, financeiro, comissão técnica. Então, infelizmente, o Santos está preenchendo a cartilha perfeita de mais um rebaixamento na sua história. Com muita tristeza eu falo isso. Será, gente? Sgarbi, qual é a sua visão em relação a essas rodadas finais e até a postura do Santos, que está esperando pelo Neymar, mas precisa mais do que isso? O campeonato está embolado, só que a gente estava até falando aqui nos bastidores, quando um time grande entra na zona de rebaixamento, faltando poucas rodadas, a pressão fica gigantesca, né? Algo que pode atrapalhar. E além disso, mais preocupante para o Santos é a tabela. São os jogos, no caso que o Santos só pega a pedreira. Ah, mas tem um jogo a menos. Cara, jogo a menos contra o Palmeiras, né? Então tem que sacar. Claro que é na Vila, o Palmeiras desfalcado por conta da seleção. Isso pesa. E bem rapidinho, Rei, sobre a fala do Abel, eu acho que o Abel não entendeu muito bem o que o Crespo quis dizer. O Crespo enalteceu totalmente o Palmeiras nessa questão. Porque tá claro, tá mais do que na cara de que o clube que tiver uma gestão positiva, gestão que financeiramente vai ser responsável, gestão que contrata certos jogadores, gestão profissional, o clube que tratar o clube, a instituição, no modo geral, como uma empresa, é o clube que vai ser bem sucedido no Brasil, em títulos, em venda de jogadores na base, em tudo. Então o Abel enalteceu o Crespo enalteceu o Palmeiras e eu acho que faltou do Abel entender isso. Estamos de olho também no Santos, que é um time que tem muita tradição, viveu o que é estar na Série B e agora está tentando escapar desse cenário ruim, dessa tragédia. E eu volto com vocês todos para o YouTube. Bora lá pra gente bater papo na internet também. Seguimos aqui no YouTube com o Jogo Aberto. Doutor Marco Aurélio Cunha, você que tem um carinho enorme pelo Santos, trabalhou nesse clube, conhece muito bem a história, mas o presente realmente é preocupante. Eu coloco ali o Santos, o Vitória, o Inter, acho que eles estão num bloco muito parecido e é um bloco problemático, hein, Marco? Renata, a tabela do Santos é extremamente perigosa, né? Adversários duríssimos. O time não engrenou ainda, o Vojvoda faz um trabalho legal, quando ele pegou o Santos melhorou bastante, mas a pressão de resultados é que dificulta, não é mais jogar bem ou mal, é a necessidade de ganhar, e quando você tem essa necessidade, você sofre muito, o jogador sofre pressão. Imagine o Santos sem o Brazão tem sido o melhor jogador nesse momento, defendido bolas incríveis, o Santos tem ganho com boas defesas do Brazão, mas está faltando algo mais, está faltando um pouco mais de poderio ofensivo, um pouco mais de atenção. O Santos tem uma grande comissão técnica, tem ótimas pessoas trabalhando lá, mas está faltando alguma coisa. Eu acho que mais é a gestão mesmo de nomes, de contratações mais pontuais, gastar menos e fazer um time mais competitivo. O doutor Marco Aurélio Cunha, ele sabe o que fala, né? Ele sabe o que diz. Bom, Edu, Santos também pertence ao seu coração, não é? Um time que você tem muita gratidão, tem uma história linda como atleta, mas a gente vê que ontem, diante de um clube que está muito bem, que está acima da média como o Palmeiras, não conseguiu aguentar. Agora vai ter que resolver a tabela em 6 jogos e ir na partida atrasada diante do próprio Palmeiras. Renata, é tão engraçado. A primeira vez que eu estive aqui, né, no autódromo foi desfilando com o troféu da Libertadores, do Santos, de 2011. E agora eu retornando e agora tendo que falar de uma situação muito delicada do Santos. Porque o que a gente vê, é claro que tem pessoas que ali estão, que querem o bem do Santos, mas tem outras que não querem. Tem outras que estão querendo puxar o Santos para baixo. E quanto pior, melhor. Então acho que é o momento dessas pessoas boas se unirem, porque é um clube gigantesco como o Santos brigar para não cair 2 anos seguidos novamente, né? Acabou de subir o ano passado e agora brigando novamente. Eu acho que deveria ter aprendido do que aconteceu em administrações passadas. Mas a gente está vendo que não. Mas tomara que o Santos consiga, nessa reta final, sair dessa situação. E eu ainda acredito que o Santos não vai cair. Capelani, só um detalhe, no final de semana, outra pedreira na vida do Santos que enfrenta o Flamengo, só isso.
Esse é o problema, Rê, porque o doutor falou muito bem, a tabela do Santos era ingrata. Vem cá, vamos aqui, né? Vamos fazer um exercício. Eu, você e eu. O Santos vai pegar o Flamengo. O Santos vai ganhar do Flamengo, gente? Não vai ganhar do Flamengo. O Santos vai pegar o Palmeiras de novo. Se rasgar o umbigo, rasgar o olho, consegue empatar com o Palmeiras. Depois pega o Mirassol, jogando o que tá jogando. Então, se você for pegar... final, aí tem que ganhar. Então, pois é, mas se você for pegar 9 pontos disputados, eu tô sendo parceiro pro Santos fazer... Parceiro pro Santos fazer 2 pontos. Eu não acredito que faça 4, muito menos 9. E aí depois tem o jogo do rebaixamento contra o Internacional. Pra mim, quem perder aí, cai. Então, assim... Que é isso, bebê? Só tô querendo dizer aqui, Você é Ronar, doido? o jogo do rebaixamento... Porque a tabela do Inter também é ingrata, viu, Rê? Você já tem ela de cor e salteada, que eu sei. Nossa, cara, a Renata lá em Interlagos. De verdade, ô Rei, nome aqui. A Renata é Interlagos, você quer irritar ela, irmão. Se ela tivesse aqui no estúdio, você não falaria isso. Aqui com fatos, você é um a tabela covarde. do Se Inter tivesse no estúdio, conta do Santos. Mas tem o Vitória também, né, gente? Tem o Vitória também, não vamos só... Eu não consigo mais usar vermelho quando eu deveria usar vermelho, que é quando o Inter vence, porque o Inter não vence. Hoje eu vim de vermelho, se quiserem alguma equipe aqui da Fórmula 1, já tô de macacão, posso trabalhar aqui, Tem a não tem letra B problema. nesse macacão já colocar a mão na massa, trocar pneu, não é? Tô desse jeito que eu vou falar pra vocês, tá muito melhor pensar em Fórmula 1, nos carros maravilhosos que estavam passando aqui, não é? Porque o futebol é tão ingrato. Você pega equipes como o próprio Fortaleza, que era a equipe mais celebrada nos últimos anos, elogiada pela estrutura, gestão, que falamos agora. Aí o Santos é um time tradicional, o Inter... Há pouco tempo foi vice e eu comemorava e vocês riam. Então, assim... O Roger! Não, Roger não, Mano Menezes, voltando. De volta aqui na TV com o Jogo Aberto, vamos mostrar a galera, a arquibancada, o público aqui em Interlagos. Muita gente já chegou, muita gente se protegendo do sol que apareceu do nada por aqui, literalmente na arquibancada, acompanhando essas pessoas que são apaixonadas por automobilismo e que esperam esse momento em Interlagos o ano inteiro. Vagnão, boa tarde pra você, chega aqui no Jogo Aberto. Boa tarde, Renata, e todo mundo ligado no Jogo Aberto. Estamos aqui, ó, no setor G, que é o mais popular aqui do Autódromo de Interlagos. Antes de falar com o povo, que eu gosto de falar com o povo, eu vou sentar aqui, ó, essa cadeirinha aqui, ó. Olimpíadas de Paris. O setor G, que era arquibancada, apenas arquibancada, agora tem essas cadeirinhas que vieram lá da Olimpíada de Paris. Então é um setor um pouco diferente, com cadeirinhas, não tem mais aquela arquibancada de estádio. É aquela arquibancada agora com Olimpíada de Paris. Mas eu vou pro meio do povo, aqui com o pessoal do 100%. Mais uma vez, 100% em Interlagos. Isso aí, 100% mais um ano presente, desde 2014 estamos juntos aqui. Vamos torcer pelo Bortoleto e que seja uma corrida maravilhosa. Aqui é uma família que a gente está junto há muito tempo, há muitos anos e, cara, todos que querem vir para 100% são muito bem-vindos. É isso aí. E o Bortoleto já fez quinto tempo, né? Esse ano o Bortoleto, nós vamos torcer tudo para ele aí. Valeu, Band, valeu, Sérgio Maurício, valeu, galera! É isso aí, a torcida da Band aqui, Renata, volto com você, no meio do povo! Maravilha, essa energia que a gente adora. Ó, Bortoleto fazendo escola por aí, não é? Seguinte, para finalizar o nosso Jogo Aberto, muito especial, uma honra estar aqui em Interlagos. Essa sexta-feira a gente vai para os palpites, mas é do futebol, hein? Não vou deixar vocês aí em saia justa. Vamos começar com o jogo Mirassol e Palmeiras, Cicinho. Mirassol e Palmeiras, 2-0 Mirassol. Edu. 2-1 Palmeiras. Ronaldão. Boneco que eu conheço, eu vou com o Cicinho. Mirassol 2-0. Chico. Aí, Mirassol não perdeu lá ainda, então 1-1. Olha, Sgarbi. Dignaldo assistindo o Jogo Aberto agora. 2-1 Mirassol. Vamos agora falar com o Dr. Marco Aurélio Cunha. Renata, 2-2. Jogo bom. Time é mureteiro. Que coisa, Capelanes, e você? 3-2 Mirassol. Epa! Eu vou de 2-0 Palmeiras. Agora vamos para Flamengo e Santos, Cicinho. 4-0 Flamengo. Que isso, Edu? 1-1. Rona. 2-0 Mengo. E aí, Chiquito? 3-1 Flamengo. Sgarbi. Falei que tô fechado com o Mengão. 3-0 Flamengo. 3-0 Flamengo.
Marco Aurélio Cunha. 2-1 Flamengo. Eita, Capelanes, você. Sou santista. Torcida, reaja, Santos. 1-0 nós. 1-0 Peixe. 2-0 para o Flamengo é o meu palpite. Ainda temos tempo para Corinthians e Ceará. Cicinho. 1-0 Ceará. Edu Dracena. Esse jogo danado, 1-1. Rona. 2 gols do Yuri. Tá na hora, Yuri. 2-0 Corinthians. Chico. 2-1 Corinthians. E Inter e Bahia depois, tá? Não deixa terminar o programa sem esse. 3 pro Bahia. Calma que tem São Paulo e Bragantino também. E aí, Sgarbi? A cabeça do Ronaldo Giovanelli 0-0. Nossa. Marco. 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians. Boa, doutor. Capelanes. 2 do Pedro Raul, 2-1 Vozão. Eita! 1-0 para o Corinthians. Louca. E agora, São Paulo e Bragantino para finalizar, Cicinho. 3-1 São Paulo. Edu. 2-1 São Paulo. Ronaldão. 3-0 Bragantino. Eita! Sanhaca aí do Bragantino. Chiquito, você. 1-0 São Paulo. João Pedro. Vou comer o xará Cícero João. 3-1 São Paulo. Capela. 2-1 Bragantino e 3-0 pro Bahia. 3! 2-0 São Paulo. E o Marco Aurélio Cunha finaliza. Marco, o último palpite é o seu. 2-0 São Paulo. E o Bahia? Bahia 1-1. Bora, Bahia! Que isso? Bahia! Bahia! Que isso? Que coisa, me senti atingida. Muito obrigada a todos que nos acompanharam aqui na Band, aqui no estúdio lindo em Interlagos. A gente fez um programa diferente. E o Neto ficando com os donos da bola por aqui. Valeu, Brasil. Beijo. Tchau, tchau. É chuva, cara. Meu orgulho, meu amor.